Salve, salve! Estamos de volta aqui na segunda temporada do videocast transmissão ao vivo. A gente mudou um pouquinho aqui o visual do estúdio e estamos iniciando agora a segunda temporada. Vão ser mais 13 episódios nessa segunda temporada, mas mantendo o mesmo tema, conversando com a galera que trabalha nesse mercado de transmissão ao vivo. A gente busca aqui pessoas que são bem influentes e bem ativas nesse mercado de transmissão ao vivo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre direção de corte, cara. E eu trouxe aqui meu xará, Ivan. Ivanzão, que prazer ter você aqui, cara. Fico muito feliz de ter aceitado o convite, cara. Que bom, assim, eu vejo que você está trabalhando muito aí. Fico feliz de você arrumar um tempinho para vir aí conversar, velho. Obrigado. Legal demais. Pô, antes de começar, eu queria só deixar aqui alguns recados rapidinho. Pô, o primeiro recado é que a gente está aqui no Estúdio 13, né, cara? Esse é um estúdio muito legal. A galera aluga esse espaço aqui. Eu faço meu podcast aqui, mas se você quer também gravar um projeto de podcast seu, fica aí super à vontade. Tem o QR Code aí, é só entrar em contato que a galera vai te atender super bem. O segundo recado é que aqui a gente tem o apoio da NeoID, cara. A NeoID é uma marca que fabrica equipamentos para essa galera que trabalha com transmissão ao vivo. E aqui no caso do meu estúdio eu uso 3 câmeras da NeoID. Então também está aí o QR Code deles, né? E o último recado é, pô, eu tenho um curso de transmissão ao vivo em que eu foco muito na função de direção técnica. É uma das funções que eu acredito que tem um cachê melhor dentro dessa área de transmissão ao vivo. Você vai conseguir ter um comando muito legal sobre toda a transmissão ao vivo. Então, se tiver interesse também em estudar e aprender sobre essa função, tá aí também o QR Code. Então, Fazão, vamos lá, cara. Primeiro, cara, pô, eu já fui câmera num trabalho que você fez de TV e, cara, pô, eu vou te falar assim, já de antemão, já te falei isso pessoalmente, mas quero falar que, cara, a sua direção é muito bacana, cara, porque eu já trabalhei com uma galera que pega meio pesado com a galera, sabe? Eu sou daquele que, pô, os acertos a gente fala em público e os erros a gente fala no particular, né, cara? E eu lembro muito, cara, do teu jeito de dirigir, achei muito bacana. Eu queria já começar falando um pouco disso, assim. Como que você pensa um pouco, cara? Pô, você tem que ter a técnica de corte, mas o relacionamento humano aí é muito importante, né, cara? Você tá com a equipe de câmera ali no teu ouvido, falando com essa galera. Como é que você lida com isso, cara? Cara, duas coisas importantes de dizer. A primeira é a seguinte, eu tive bons professores e eu gostaria de poder falar o nome deles. Um deles, que para mim é o papa da direção de imagem no Brasil, é o Daniel dos Santos. É um cara que é um excelente profissional do corte e é um cara que assim, se relaciona sempre muito bem com a equipe. Ele sempre estimula muito bem a equipe. Também trabalhei como cinegrafista durante muitos anos e sei exatamente o que você está falando. Tem pessoas que te estimulam por mais que você vá bem e tem pessoas que desestimulam por mais que você vá bem. A galera às vezes acha que de falar o erro, para todo mundo perceber que aquele cara errou, vai fazer bem, porque vai ficar todo mundo mais atento. Mas eu acho que isso, sei lá, no meu ponto de vista, eu acho que isso causa uma tensão geral, né, cara? Você apontar o erro ali publicamente de alguém e paralelo a isso é isso, pô, quando você faz um plano bonito, eu lembro que você sempre fala, pô, que plano lindo, cara. E eu até, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu sempre brinco assim, quando eu vejo um plano bonito, eu falo, cara, isso daí não é mais, isso é uma poesia. Eu falo isso. Que eu lembro que você falou isso. Que legal. Eu lembro que você falou isso, eu ouvi isso de você e foi uma parada que eu peguei, que eu acho que é um jeito de falar, cara, que a pessoa, pô, fala, caralho, sou foda. Você levanta a bola do claro. câmera. E de verdade. E de verdade, você não vai fazer isso à toa, você não vai fazer isso quando o cara errou. Claro. Não faz sentido, mas se o cara fez um planão lindo, que ele que te sugeriu, claro, né? Eu acho que vale demais, cara, a gente elogiar, a gente comentar, porque eu acho que isso realmente... E incentiva. Exatamente. Né? Então, assim, tem esse lado de ter tido bons professores enquanto cinegrafista, de prestar atenção, e ter uma questão de ser humano. Né? Ou seja, eu vim para cá hoje, eu estou extremamente feliz de te reencontrar numa situação como essa. De verdade, estou muito feliz. Eu também, velho, que é isso. Por outro lado, você, quem está assistindo a gente, todo mundo tem algum tipo de problema. Seja uma unha encravada, seja algo mais sério. Quando você sai da sua casa, você não sai 100% para nada do que você vai fazer. Você sai 80%. Aí vem um cara e te calça. De 80, vamos lá, você caiu para 60%. Na terceira que você deu no cara, ele está 20%. Só que esse cara, para um DTV, ele é o braço, ou melhor, os olhos do DTV diante da situação. Então, é mais inteligente você minar o cara e perder rendimento
ou você aproveitar os pontos positivos, elogiar. Eu queria citar um exemplo, eu fiz o futebol recentemente com um dos, na minha opinião, conheço muitos bons cinegrafistas, mas o Seninha é um dos melhores cinegrafistas que existe na minha visão. Ele é cinegrafista, trabalhou comigo na CNN e faz bastante futebol. Ele me mandou uma mensagem uma vez que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu chorei. A gente estava numa situação de um futebol onde chovia muito, cara. Mas ele é um artista. E no futebol você consegue contar a história, você consegue imprimir a poesia. E ele fazia umas coisas que eu falava, Seninha, seu louco. Aí, como é que é? A galera me chama de show, porque eu falo, show. Eu fico dentro do caminhão, eu piro fazendo um futebol. Aí no final ele falou, mandou uma mensagem enorme de áudio dizendo, olha, hoje tinha tudo para ser um dos piores dias profissionais da minha vida. Eu faço futebol há 30 anos, tal. E eu posso te dizer que foi um dos melhores, se não o melhor da minha vida. Cara, um monstro da televisão te falar uma coisa, eu acho que é um dos maiores elogios que você pode ter. E ele fala, é de forma honesta, da mesma forma que eu falo de forma honesta do trabalho dele. Estou falando dele, mas assim, um futebol é composto por uma equipe enorme, estou contando um caso pontual, mas geralmente sim, eu gosto de valorizar e pontuar, e assim, você consegue fazer poesia, né? Sem dúvida. Com essa história. Talvez você já tenha, como você está colocando, participado de várias situações como essa, onde você percebe que a pessoa não está tão legal e que você não pode minar ele. O mais legal é quando você conhece um profissional de longa data, você trabalha com ele há algum tempo, e você percebe que naquele dia ele não foi bem. Ao invés de você pichar, você vai chamar e falar, tá tudo bem com você? Porque eu conheço teu rendimento não é esse. Eu posso minar o cara, que isso? Posso falar uma série de coisas. Mas você percebe que aquele dia o cara não estava bem. E todo mundo tem esse dia. Com certeza, isso. Todo mundo pode passar por isso. Sem dúvida Você nenhuma. deve ter milhões de histórias para falar tem um sobre problema isso. pessoal, né? Eu lembro muito, cara, um caso que aconteceu comigo, que foi... Eu tava fazendo só direção técnica e eu tinha um cara fazendo corte para mim, né? Um campeonato de kart, inclusive. E ali, cara, o cara... o dia inteiro, bicho. 12 horas de transmissão, fazendo 20 corridas no dia. Cara, ele foi anotando os cortes errados que ele fazia. Terminou o trabalho, eu mó feliz, assim, cheguei nele, obrigado, cara. Não sei o que. Ele falou, Ivanzão, queria só te falar, cara, eu cortei 6 vezes aqui, eu cortei errado, cara. Eu fui uma vez pro black, outra vez eu fui pra câmera errada. Eu falei, cara, você fez 8 mil cortes hoje. Você tá me numerando 6 cortes que você fez errado. Você acertou 7.994, tá ligado? Tipo, justo. Beleza que esses 6 deu errado. Lógico, a gente luta para não ter erro. Mas, cara, numa transmissão ao vivo, você, durante 12 horas, você fazer 6 cortes errados, cara, para mim é insignificante. Tipo, isso não é nos 6 erros dele que mostra o trabalho dele, tá? Nos 7.994 acertos, né, que ele teve ali. E aí eu queria falar um pouco disso, cara, essa característica da direção de corte, né? Que são tomadas de decisão o tempo inteiro. A gente nunca corta aleatório, né? Por uma câmera. Por que eu vou para 3? Você está tomando uma decisão. A cada corte que você dá é uma decisão que você tomou. Então, cara, pensa aí num jogo de futebol, em 2 horas, né, de jogo, quantas decisões você teve que tomar ali, né? Por que eu vou para o detalhe? Por que eu vou para o aberto? Claro. Por que né? E aí eu queria falar um pouco disso, dessa responsabilidade de tomar decisões, né? E tá pronto para entender os erros também que você pode cometer ali. Como é que você lida com isso, assim, Ivan, eu entendo o seguinte, uma equipe de transmissão, ela vai não mais para contar uma história. E essa história é uma história que você naturalmente está contando para alguém. Essa história é uma história audiovisual. Ela tem áudio, no caso do futebol ela tem uma locução, onde as imagens vêm ilustrar ou, né, inclusive, você mostra uma imagem para ele comentar. Para que ele comente. Então, assim, eu fico pensando, e a gente pode pensar, fazer exercício aqui todo mundo, o seguinte. A gente está numa partida de futebol agora. Começou o jogo, tal. O juiz apitou. O que você quer ver? Você quer ver o que foi que o juiz deu? Ele deu um cartão vermelho no primeiro minuto? Tá, ele deu um cartão amarelo. Qual é a reação do jogador? Ele ficou bravo? Ele não ficou? Tá, é um momento decisivo da partida, então o técnico reagiu?
Tá. E a torcida? Como é que a torcida reagiu diante de um cartão amarelo aos 45, onde já tem 11 de um lado e 7 do outro? Vamos dar um exemplo esdrúxulo. Sim, não, Mas é contar a história diante das que circunstâncias. está acontecendo ali, né? Tipo, não tem uma fórmula, não dá para você chegar lá com uma formulinha, eu vou para aberto, depende do que acontecer, né? E o que Exato. acontecer ali é improvável, você não sabe, né? E aí você falou uma coisa muito importante, tem um menino que está começando a fazer com a gente também, e ele me pediu para fazer a câmera 3, que é uma câmera que fica embaixo, uma câmera de detalhe, uma câmera super complexa de fazer. E uma das coisas que eu pedi para ele foi, eu queria que você me orientasse. Eu falei, então faça o seguinte, tente assistir com os ouvidos. Aí ele falou, como assim? Eu falei, ali é uma situação que você e só você pode ver coisas que eu jamais verei. Se o técnico está do seu lado dando cambalhota, se ele gritar, eu tenho um microfone, eu ouço ele no caminhão. Se ele está dando cambalhota, só você viu. Então tem situações que só você vê e que você pode apontar e que compõem parte da história. A história é contada por quem vê e ali só você vê. É o feeling de quem está vivendo aquilo, né? Eu estou vendo as coisas em fragmentos. Eu tenho vários pequenos monitores correspondentes a cada câmera que eu tenho no espaço. E cada um deles, desculpa até citar, mas o Seninha, por exemplo, é um monstro. Ele está sempre ligado em tudo que está... É uma câmera dificílima, ele dá detalhe da bola com o pé onde o cara estiver. E ele consegue perceber que a bola saiu, tem o técnico, aí tem um... Ele sempre consegue perceber o ambiente à volta dele, que isso vem do Senac, eu dei aula no Senac durante 10 anos, e tinha um exercício que eu fazia que eu achava muito interessante. Eu reunia os alunos, por exemplo, a gente fazia aulas externas, então a gente ia até o CEL, que era esse projeto da prefeitura. Antes de pôr a mão na câmera, eu reunia as pessoas todas sentadas numa roda e falava, todo mundo fecha o olho e contava 1 minuto e meio, 2 minutos e ouçam. Aí o CEL é um projeto que geralmente tem piscina, tem skate, tem várias atividades que... Tem uma vida ali, né? Que tem vida de você ouvir, você percebe que tem vida. E aí, bom, beleza, pessoal, abram os olhos. O que você viu de imagem? Sem pôr a mão na câmera, era uma aula externa. Nossa, eu vi um cara dando um ollier, que é uma manobra do skate, eu vi um cara fazendo, não sei o que, eu vi... Aí eu falava, mas como é que você viu se você estava com o olho fechado? Então a gente tem o poder da imaginação e transferir isso para o audiovisual é uma coisa de suma importância. De novo, contar a história a partir do que se percebe no ambiente, e é isso. É o que está acontecendo agora. Daqui a pouco é uma outra situação. Então, é nesse momento que está acontecendo. Aliás, queria até aproveitar a tua experiência para entender como funciona isso no meio do kart, por exemplo. Sem dúvida. No meio do automobilismo, como é que isso funciona? Porque um cara rodou aqui, aí uma pergunta, o cara rodou aqui, mas o outro está ultrapassando lá. Como é que é isso? Pois Porque é. são duas cenas que tem que acontecer, que estão acontecendo imediatamente e que tem suma importância, eu diria. Total. Aí entra aquilo que a gente está conversando da tomada de decisão, né? Muitas vezes é isso, tem algumas coisas importantes acontecendo simultaneamente. Então, às vezes, por exemplo, você deu o exemplo do kart, que eu faço bastante. Pô, não adianta você ficar mostrando o primeiro colocado, cara. O primeiro colocado, às vezes, ele tá lá, passeando, porque ele tá muito na frente do segundo. Tem até uma Às vezes a emoção considerável. mesmo tá lá no 9º e no 10º, que tá um ultrapassando o outro o tempo inteiro. Só que eles não estão disputando o título, eles estão disputando a 9ª colocação. Só que para a corrida, aquela historinha de um brigar com o outro, um tentar ultrapassar, aquilo é muito importante. Então, cara, seguindo o exemplo que você falou, no kart é de extrema importância eu estar ouvindo o locutor. Porque tem muitas vezes que o locutor me dá essa deixa. O locutor, ele está vendo a cronometragem. Então eu tô lá, primeiro colocado, passeando, lindo, dirigindo sozinho. Aí o cara fala aqui, pô, tá tendo briga entre o 5º e o 4º lugar. Aí na hora você já, câmera, vamos lá pro 4º e 5º. E ali também é uma organização. Você não pode falar e todos os câmeras irem ao mesmo tempo pro 4º e 5º. Perfeito. Porque senão a imagem que você está no ar, ele vai... Então você tem que, câmera tal, vai lá pro 4º e 5º. Chegou. Câmera 3, vai lá também. Câmera 1, se fica no líder até a gente tá estável ali, vamos cortar para lá e agora o câmera 1 pode ir para lá também. Então você tem que entender um pouco os momentos. E já aconteceu, cara, de eu ficar numa disputa de 5º e 6º e o cara não ultrapassar e eu desistir dele
E na hora que eu desisti dele, ele foi lá e ultrapassou. Sensacional. Acontece, não tem como prever isso. Claro. Eu fiquei 5 minutos naquele cara achando que ia acontecer alguma coisa, Claro. e eu desisti. Falei, cara, aí não vai dar nada, esse cara não vai, tá só ameaçando. Aí vamos voltar pro líder, aí volta pro líder, ultrapassagem no quase. Você fala, puta que pariu. Sensacional. E é aquilo, você tem que aprender a lidar com erro. Às vezes é isso, a gente não tem como prever isso. Mas uma coisa que é importante é contar a história. Você citou isso muito bem. Eu acredito que uma das funções principais do DTV é contar aquela história que está acontecendo. Então, cara, às vezes um acidente é importante você mostrar para que a galera entenda o que aconteceu ali. O cara pode se machucar gravemente ou o cara pode virar o carro e sair andando e tá tudo certo. Fato. Ao mesmo tempo, também tem um lance de esconder um pouco, às vezes, isso. Pô, você viu que o acidente é muito grave? Cara, não mostra ali. Porque pode ser que, cara, a mãe desse cara tá assistindo, a avó desse cara tá assistindo. Você não vai dar um close no cara arrebentado dentro de um carro. Então, tem que tomar um cuidado também, às vezes, com essas né, os eventos excepcionais, que tem eventos excepcionais que é melhor você espera ter uma condição mais palatável para ser mostrado, principalmente quando se trata de acidente, né? Então, assim, eu pesava muito isso, assim, às vezes. Às vezes tinha uns acidentes que eu olhava, eu via que era meio pesado, eu falava, galera, vamos sair daí, vamos esperar chegar a ambulância. Aí quando viu que tá tudo estável, que o cara tá bem, tá tudo certo, beleza, vamos lá mostrar. Então, são tomadas de decisões, né, Ivan? Eu acho que a gente, quando a gente está fazendo o corte, cara, a gente tá bem apto a errar de vez em quando, nesse sentido, de optar por uma coisa que talvez naquele momento não tenha sido a melhor. Mas tudo também é isso. Você percebeu, cara, então volta. Você saiu de lá, mas, pô, o acidente está de boa? Então, volta para lá, mostra que está de boa. Isso que você comentou também, né? Às vezes tem, sei lá, tem coisas que acontecem de tipo penalidades, por exemplo. O cara tomou uma penalidade. Cara, se você não mostra a bandeira da penalidade pro comentarista poder explicar o que é aquilo, ninguém vai entender por que o cara que chegou em primeiro, no final, ficou em segundo. Claro. Porque ele terminou em primeiro, mas ele tomou uma penalidade durante a corrida. Então você tem que contar essa história. Que custou um tempo. Que você lá no final, ele chegou primeiro, mas na contagem depois, tirando as penalidades, tirando tudo, ele vai ficar em segundo. E se você não conta essa história, você deixa passar uma coisa que fica totalmente sem compreensão. Você vai ver o cara ficou em primeiro, mas não pode ele estar em segundo? Claro. Né? Então, assim, você tem que entender um pouco do métier da coisa, Claro. tem que entender esse universo. E, voltando aqui que você comentou, uma coisa que eu gostei muito de quando eu trabalhei com você é que você falava, galera, eu vou dar os comandos para vocês, mas pode me sugerir planos. Justo. Se eu pedir para você fazer um plano médio, mas aonde você tá rendendo um plano fechado incrível, me mostra, cara. Justo. Me mostra. Eu vendo, e aí é isso, a gente toma a decisão de não, pô, prefiro o que eu falei para você. Ou não, pô, do caramba, esse plano que você fez está bem melhor do que eu falei para você fazer. Continua assim. E eu acho que você, pô, trabalhei com você, eu tenho propriedade para falar. Eu acho que você tem essa questão de deixar aberto para o cara criar uma poesia, para não fazer só o plano feijão com arroz. Né? Pô, esse plano feijão com arroz, beleza, vai me ajudar a contar a história. Claro. Mas muito de encontro daquilo que você falou. Você está aí nesse ângulo, eu não estou aí desse ângulo. Você está enxergando o que está acontecendo com um olhar diferente do meu, né? Eu acho isso muito legal, assim, de poder deixar o cara criar também, né? E não só dar o comando para o cara fazer o que você acha que tem que ser feito ali, né? É que tem uma coisa que é o seguinte, você está se referindo a um trabalho nosso, que foi o Planeta Startup, que a gente Exato. fez na Bandeirantes. E aí talvez, não sei se... Mas assim, se você se lembra, mas eu gosto geralmente de tomar um café com a equipe e nesse café e aí, mas quais foram as tuas andanças? Você, por exemplo, era um cara que tinha feito um super doc com sabotagem. Se eu for falar de todos os outros tinham experiências incríveis na área, já eram fotógrafos no sentido de entender o que era a imagem. Não só a operação de câmera, né? Mas vários tinham já um conceito de direção de fotografia também. Essa é a questão. Eu tinha bons operadores que conheciam de planos e enquadramentos, que tinham noções fotográficas, que tinham noções de luz, que tinham noções da história que estávamos contando. Então, você subestimar o cara que está na ponta, você perde muito. Essa é a minha impressão. Você perde muito quando você subestima um bom profissional.
né? A gente tem trabalhado com profissionais legais, que é muito bacana, e de vez em quando você encontra pessoas que estão começando e está tudo bem. Sim, a gente também começou já, né? A gente também passou por Claro, isso, não faz tem parte. problema nenhum. A questão é o que você espera de quem está na ponta. Uhum, Quando você conhece, e aí eu procurei conhecer vocês, né? Tinha um hallzinho ali na Alameda uhum. Santos que a gente invariavelmente terminava, se Sempre fazia reunia, resenha ali. sempre fazia uma resenha. Eu fazia questão de falar, "Pô, obrigado, cara", porque assim, para o diretor de imagem, sem os cinegrafistas, jogando com ele, correndo com Com ele, certeza. o que é um diretor de imagem sem uma equipe, perdão, afinada e alinhada com ele? Sem dúvida. São seus olhos, né, cara? Você tá ali com. Pô, era uma equipe de 8, você tem 16 olhos ali trabalhando para você e cada um tem a sua história, cada um tem a sua expertise, né? Ali você enxerga. Eu lembro muito disso, cara. Eu lembro que você tinha muito esse lance. Tipo, pô, eu lembro do Adriano, por exemplo, que inclusive é um cara que depois que a gente fez aquele trabalho, eu chamo muito para trabalhar como operador de câmera, que ele é um cara muito preciso. Ele tinha. O Adriano era Eu, muito assim, bom. eu sempre operei câmera, né? Mas não é o que eu gosto de fazer, não é a minha onda. Eu fui fazer esse trabalho justamente porque o Danilo, na época, que era quem estava fazendo a direção de Fotógrafo. fotografia do programa, ele falou: Ivan, eu preciso ter alguns câmeras que tenham uma pegada de direção. Porque além do estúdio que a gente fazia ali, que você fazia o corte, a gente fazia as externas. Justo. Então ele falava, cara, eu sei que você não tá tão na pilha de operar câmera, mas você tem um domínio de direção. Então quando você sair para fazer uma externa, cara, por mais que talvez o teu plano não seja o mais estável, não seja aquela, sabe, aquela coisa mais técnica, mas o conceito de direção você Exato. vai conseguir implementar ali. Então tinha muito disso, assim. Eu lembro que eu topei fazer esse trabalho justamente por isso, que nas externas eu conseguia Colocar o teu colocar um olhar. pouco mais do meu olhar como diretor ali, como cara, ó, pô, como é que eu vou contar essa história, né? E aí tem muito disso também, né? Você fazia o estúdio ali, né? Você pegava quando a galera se reunia no estúdio, e a gente tinha um pouco dessa vivência fora do estúdio. Sim. Então, a gente via, cara, acompanhando os caras, era uma startup de 4 pessoas. Você via quem que era o cara que falava melhor, você via quem que era o cara mais descolado. Claro. E aí, na hora que ia pro estúdio, isso ajudava a gente para poder te sugerir. A gente Sim. percebia, pô, esse cara aqui é o piadista do negócio. Sim. Esse cara aqui é o cara que manja muito. Ó, tipo, isso ajuda nessa troca, eu acho muito massa, né, Ivan? E assim, uma das coisas que eu acho aqui que vale a gente comentar também é um pouco sobre estrutura, né? Equipamento. Né? Muitas vezes a gente está ali trabalhando como DTV e, cara, você vai num lugar, é uma mesa de corte. Você vai no outro, Justo. é outra mesa de corte. Aí você, Justo. cara, você tem que ter um conhecimento. Lógico, tudo faz a mesma coisa, né? Tudo vai fazer o corte, mas às vezes um botão é aqui, outro botão é ali. Queria entender um pouco, assim, Ivan, você que pô, já está há um tempo nessa área. Como é que você enxerga esse lance dos equipamentos, assim, cara? Essa necessidade de conhecer e dominar os equipamentos? Eu acho que a necessidade maior, primária, é você conhecer e dominar a linguagem. É você entender qual é o teu público-alvo. Isso é uma coisa muito importante de você conhecer. E o público-alvo ele é muito vasto. Você precisa compreender se é o público A, B, C ou D. Estou falando de classes etárias sociais. Se tem de 10 a 20 anos, se é de 20 a 30, se é de 30 a 50, se é de 50. Então, quando você entende e domina, isso já é meio caminho andado. O equipamento qualquer um pode aprender, não que a linguagem você não possa. Sim. Mas quando você domina a linguagem, o equipamento que vier, uma vez que você já trabalha, ele se torna irrisório. Assim. Eu vou dar um exemplo muito clássico, você pegou num ponto bacana e a gente nem falou sobre isso. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo muitos anos na MTV e o mundo como roda gigante virou e o cara virou coordenador na CNN. Um dia ele me liga, ô Ivanzão, tudo bem? Ô amigo, tudo bem e tal. Eu estou te chamando para trabalhar como diretor de imagem na CNN. Aí eu falei, como assim? Não, estou coordenando aqui e tal. Pô, legal, vai ser uma satisfação enorme. Eu fui conhecer. O switcher que a CNN abriu, que foi em meados de 2020, janeiro de 2020, ela estreou em 15 de março de 2020. Era um switcher que tinha 3 no Brasil. Não tinha. Então, assim, o YouTube é uma ferramenta excelente, porque assim, o que você quer saber, geralmente tem um tutorial, Sim. tem alguém que já... Hoje em dia a gente tem muito acesso a reviews de equipamentos, isso é sem dúvida. Por Saber exemplo. aonde que é o botão, você descobre rápido, né? E aí eu falei, bom,
eu cheguei na minha coordenação e falei, ó, eu preciso do manual, apesar que manual de switch era uma coisa absurda, Sim. né? Não tem como aprender um switch Você com lê o manual, é doideira, Você né? não vai, porque as teclas são todas combinadas, você não faz nada com uma tecla, você tem que fazer uma combinação. E as combinações são praticamente infinitas. Bom, enfim, em suma, eu não consegui o manual. E aí eu falei para esse meu amigo, eu falei, meu, eu tenho muito medo, porque esse é um equipamento que eu não, assim, eu nunca trabalhei, eu não tenho para quem perguntar, eu não tenho para quem recorrer. Aí ele falou, você, imagina, cara, você vai tirar... E eu fiquei muito apreensivo mesmo. Enfim, aí a gente teve um diretor de imagem da CNN de Atlanta que veio para cá, e aí o cara manjava tudo, assim, tudo. E aí eu colei no pescoço dele e falei, bom, aqui eu vou... Aí tudo bem, aí o equipamento que era uma coisa que assim era um grande mistério e foi o terror para mim, nesse primeiro momento, porque a linguagem eu já meio que dominava, Sem dúvida, eu entendi o que era sem dúvida. jornalismo, eu consumo bastante jornalismo, Globo News, Jovem Pan, para entender, enfim, tendências e opiniões, eu consumo bastante jornalismo, de forma ampla, sem restrição desse canal ou daquele. Então, assim, foi uma coisa que me assustou no início. E no final das contas ficou assim uma coisa que se torna muito secundário. Aprender o equipamento uma vez, você já tem uma certa intimidade com o equipamento de corte, com a câmera. Então, quando vem uma atualização, é uma atualização. Você vai se atualizar. Vai entender que talvez aquela ação que você fazia nesse botão agora está naquele outro. Não, é o botão que estava aqui, agora está lá. O ali. menu que está... Tem câmeras hoje. Eu tenho até hoje uma pilha de menus, de manuais da Betacam 637, da D30, da D35. Eu tenho pilhas e pilhas de manual, porque, enfim, dava aula no Senac e tinha acesso e guardava e está guardado até hoje. Hoje você pega, por exemplo, uma dessas câmeras novas que estão saindo aí, uma Blackmagic, por exemplo. Quantas páginas de menu tem uma Pocket 4K? Por exemplo, você não consegue, nem tem a opção de você mexer no contraste, né, o pedestal. Então tem várias coisas que simplificou tanto que esse upload, ou seja, essa atualização, ela na verdade tá tem ficando menos mais fácil, funções. tá ficando mais fácil, cada vez mais fácil. Se você entende, não estou falando de uma 637, de uma Betacam, porque aí também já até entreguei minha idade, né? Não precisava disso agora. Não precisava. Mas se você entende o conceito, é Sem só você dúvida, encontrar onde está sem no dúvida. equipamento. Sem É só dúvida. você encontrar onde está no equipamento. Não tem... Acho que não deve assustar ninguém as novas tendências, muito pelo contrário. Mas eu tenho vários amigos que eram cinegrafistas dessa época, que manjava de uma 637, de uma D30, uma D35, que eram câmeras que tinham páginas e páginas de menu, que quando veio a DSLR, ele parou de fazer. Pois é, mas aí, cara, entra um ponto que eu queria muito conversar com você, que eu acho que é de extrema importância para quem trabalha nessa área. Cara, além do conhecimento, precisa ter coragem. Isso é importante. Entendeu? Então, às vezes, essa responsabilidade de, cara, o trabalho inteiro, você tem 8 câmeras ali e tá na sua mão entregar esse resultado, não é todo mundo que tem essa coragem. E eu percebo isso. Eu percebo que tem muita gente que é apto a fazer isso, mas que não tem essa parada de, eu vou assumir essa responsabilidade, pode deixar que tá na minha mão, eu vou contar essa história. Eu vou fazer isso aqui ser... E às vezes falta um pouco de coragem, às vezes não é nem conhecimento, né? Então, você falou muito bem do lance de conhecimento de mais, além de conhecimento de equipamento, essa questão mesmo de linguagem, cara, de você saber o que é, né? Você citou o lance do público, que tem muito a ver. Teve uma vez que eu fiz um trabalho que eu tava cortando e eram 3 dias de evento, né? E o primeiro dia, cara, eu fazendo um corte meio rápido, tal. Aí o cara falou, velho, posso te falar, velho, quem tá assistindo essa parada, cara, é uns caras de 60, 70 anos, cara. Aí eu já falei, opa, calma lá. Vou tirar o pé. Eu vou tirar o pé, que não é videoclipe. Esses caras não estão acostumados com videoclipe. Claro. Esses caras estão acostumados com corte mais de boa. Então, cara, aí eu fui, aí todo mundo, é isso. Perfeito. É isso. E ao mesmo tempo também é o contrário. Você tá fazendo, às vezes, um corte meio burocrático, aí os caras falam, mano, isso aqui é jovem, é TikTok. Então, faz videoclipe, velho. Claro. Pá. Vai no ritmo, faz os cortes mais acelerados. Você entendendo um pouco quem está assistindo, diz muito sobre a técnica que você vai usar ali. Às vezes você pode acelerar o corte, às vezes você pode fazer um corte mais lento, e às vezes você pode fazer as duas coisas, né? Dependendo do ritmo que está acontecendo. Eu trabalhei muito tempo com show, por exemplo. Pô, trabalhar com show é incrível, né, cara? Você tem
a música é a tua base, é o ritmo da música. Pô, uma música BPM, acelerada, é o BPM. você acelera o corte. A música é, pô, é um, sei lá, um acústico mais calminho, você faz o cortezinho mais lento, às vezes usa umas fusão, ao invés de fazer corte seco. Enfim, você vai adaptando àquela linguagem, né, cara? Então, assim, tem muito essa questão, assim, de saber exatamente. Você falou um ponto que eu acho crucial, Ivan, assim, saber quem está te assistindo. Claro. Cara. Se você não souber quem está te assistindo, pô, você sabendo disso, você tem uma referência, um norte muito legal para seguir. Porque é o que você diz. Quando você fala uma faixa etária de 60 anos, você tem uma ideia de ritmo de corte. É engraçado isso. Eu só queria fazer. Esses caras estão acostumados a ir no cinema a ver filme de 3 horas e achar que é de boa. É verdade. Ele não vai querer uma informação em 1 minuto. Ele quer esperar. Ele quer que conte a história direito para ele. Você não tem que ir direto ao ponto. Exato. É diferente. Muito menos ser frenético. Muito menos ser frenético. O cara tem até labirintite. Teve um cara que contou a história que ele pôs um drone. E ele tava com aqueles FPV, que é os drones de corrida. E, cara, um drone mega rápido. Tipo, a imagem dá uma, né? Não é aquela imagem estável. Cara, aquilo dá uma vertigem, você ficar parado olhando para a TV, aquela imagem toda. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes você quer incrementar um pouco, né? E aquilo, às vezes, pode quebrar um pouco a estética daquele trabalho, né? Eu queria só... Eu concordo com você, né, na questão da entrevista ali, da coragem, né? Enfim, os 3 aspectos que você colocou. Eu só queria acrescentar mais 2 que são de suma importância, e você citou anteriormente, e eu estava esperando o gancho que parece que você, né, colocou na boca da área para eu chutar. Eu acho que é importante também, Ivan, na nossa área, e você concorda até do exemplo do acidente que você falou, que é mais 2 pontos. Um ponto importante é a questão ética. Então, acho que a ética é algo de suma importância no seguinte sentido. Quando você está, voltando à situação do acidente, teve um acidente gravíssimo. Você lá está na condição de um jornalista. Você está contando uma história de forma jornalística, penso. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Tem muito mais a ver com jornalismo do que com arte, exatamente, em si. Né? Por outro lado, você pode contar a história de forma jornalística sem ser sensacionalista. Ou seja, aí os mais velhos me entenderão, e você um pouco mais também me entenderá. Existia um jornal que era o Aqui e Agora. Era um jornal exibido no SBT e tinha um outro jornal que vendia na banca que chamava-se Notícias Populares. O Notícias Populares, ele tinha uma fama... Você dobrava, saía sangue, Pronto, assim, né? Era isso. De que você dobrava, saía sangue. Todo mundo, quando fala Notícias Populares, você fala, se você amassar, se você dobrar, vai sair sangue. Então, assim, a gente tem que contar a história, como recentemente aconteceu no futebol. Estava saindo uma briga e eu falei para o câmera, mostra. Houve uma falha de comunicação. Comunicação no sentido literal. A nossa comunicação, o nosso intercom, naquele momento houve uma falha e tal. E depois a gente voltou junto, a gente veio conversando. Eu falei, pedi para você mostrar, você não ouviu. Ele falou, mas eu também não mostraria. Aí eu falei, não, então, aí que tá. E assim, de fato, a gente fez um futebol recentemente em Mirassol e era um ambiente extremamente familiar. Tinham muitas crianças, muitas crianças. Você percebia muitas famílias no lugar. E eu acompanhei no final, porque a saída do caminhão de transmissão era em frente a essa ambulância e tinha uma pessoa que realmente se feriu gravemente. Né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas se feriu gravemente. Então eu disse a ele o seguinte, você não precisa mostrar a cabeça do cara rachada, fechar no detalhe. Não. Por outro lado, eu, Ivan, jornalista, eu queria ter a cena aberta, porque assim, essas pessoas, além de eu dizer que aconteceu uma confusão, e o jornal vai querer dizer se aconteceu ou não, além disso, essas pessoas que provocaram isso, elas têm que pagar por isso. Eu não vou fechar na cabeça do cara, porque a gente acha que o acidente, que a briga, é para fechar no... Não, não. Vamos documentar de forma aberta. Eu acabei de ver hoje, por exemplo, um ônibus de um time que foi apedrejado, não sei o quê, e vi os caras com a cabeça sangrando. Era uma matéria jornalística, onde mostraram com o celular, eles se gravaram. Eu não preciso ver isso. Eu preciso entender que aconteceu, que isso não pode acontecer e que as pessoas que fizeram, elas têm que pagar por isso. Você está num ambiente, não importa o ambiente que você esteja, agressão e violência não é justificável em nenhuma situação, na minha opinião. Mas no ambiente familiar, ela é extremamente desnecessária. No ambiente familiar, então assim, eu, Ivan, jornalista, mostro.
É lógico, evidente. Porque aí tem uma outra situação que é o seguinte: vamos imaginar que o seu pai seja um piloto de kart e ele sofre um acidente. E a televisão, vou dar um exemplo, só por uma questão de audiência. A TV Globo está transmitindo, estou falando porque é uma abrangência maior. A TV Globo está transmitindo e fecha no cara, na mão, no pescoço, não sei o quê. Imagina que você é o filho daquele cara, se aquela imagem você quer ter como recordação do teu pai. Não que você queira ter uma imagem do acidente, não é isso. Mas o acidente aconteceu. Por outro lado, eu não quero ver o meu pai sangrando. Ou meu filho. Sim, Ou o sim. meu avô, ou o meu amigo. Concordo plenamente. Eu não quero ter uma imagem tua que amanhã vem um jornal, sofreu, Deus me livre, mas sofreu um acidente, não sei o que. Eu não quero. Se o acidente aconteceu, é preciso que se informar saiba, que ele aconteceu, mas de forma jornalística, de a gente forma informa. ética, né? Sem dúvida, eu concordo. Então, entender que assim, eu acho que a ética é uma coisa fundamental e que em muitas situações a gente está perdendo a ética, sobretudo com essa liberdade que a gente tem na internet, onde fala-se o que quer, brinca-se com o que quer. Então, assim, na nossa profissão, eu acho que é uma coisa importante ter a ética, né? Faz parte do processo, né? Certo? Cara? Então, assim, o diretor, o coordenador, ou a pessoa que tem, teoricamente, uma função que a maioria menospreza porque a pessoa exige menos estudo e tal. Então, assim, a primeira coisa é entender, ou melhor, a primeira não, mas é compreender que a questão ética, diante dos três fatos que você falou, você terminou no coragem, eu colocaria a ética e a compreensão do motor, porque o motor ele tem duas situações. A primeira situação é você escolher qualquer parafuso e tirar. Você vai andar 1 quilômetro e seu carro vai parar. Mas eu achei que era um parafuso. Não importa. Não importa o tamanho do parafuso. O motor, como é que ele funciona? São engrenagens, certo? Que você tem que lubrificar com óleo. Se você lubrificar com óleo, ele vai rodar normalmente. Se você não lubrificar, ele vai gerar desgaste. Ele vai gerar um atrito, esse atrito gera desgaste. Então, eu estou falando agora da nossa vida pessoal. Sem Se dúvida, você gerar sem um dúvida. atrito, esse atrito gera um desgaste, e esse desgaste, agora voltando um pouco, ele vai fundir o motor. Seja um projeto de um trabalho, seja um motor de um veículo, de uma lancha, de um carro, de um navio, de um avião, se ele não tiver o óleo, e é o óleo correto. Então, eu acho que a gente, Ivan, você como diretor de imagem, tem uma responsabilidade de colocar o óleo correto Aí na entra o que engrenagem. você estava falando do elogio, de você. Esse é um óleo que você joga. O óleo, ali no processo. nosso caso, incentivar o é cara a harmonia, é manter a sem harmonia dúvida. da história, cara. A Sem gente dúvida. tem A comunicação respeitosa, né? A gente cara? tem, bem entre aspas, tá? A gente tem esse poder. Quando eu digo poder, é o seguinte: você está com um fone onde você pede para as pessoas o que você deseja. Grosso modo é assim. Então, a forma com que você pede, né? Enfim, tudo isso faz com que você tenha o óleo, a harmonia do trabalho do que depende de você. Né? Eu trabalho, por exemplo, no futebol é a coordenação, no programa Plano Startup é a direção. Então, sempre você está subordinado a alguém e sempre que eu estou subordinado a essa pessoa, eu falo, olha, veja bem, é do jeito que você... É uma frase que eu uso para todos os diretores. Primeiro que eu chamo os diretores de professor. Eu imagino como um time de futebol, então eu imagino que ele é meu técnico. Técnico. Aí eu chamo eles carinhosamente como professor. Eu falo, professor, eu falo assim mesmo, é do jeito que você quiser. Se você quiser que eu coloque a câmera 1 de ponta cabeça, eu coloco. Vou fazer ela ficar do melhor jeito possível, Cara, de ponta cabeça. Eu sou um prestador de serviço dúvida. e eu estou atendendo alguém, eu estou atendendo um coordenador. Se esse cara imaginou no projeto que ele desenhou, que ele escreveu há 6 meses, que ele quer naquele momento a câmera de ponta cabeça, eu não vou discutir. É evidente que eu também não vou ser negligente. Eu vou tentar entender o projeto e se eu achar que Pode sim, sugerir, ok. né, E se alguma não, eu vou coisa, também, sim. como eu peço sugestão para os câmeras, Pode sugerir também, sem eu também dúvida. posso sugerir. Eu falo, olha, ao meu ver, se a gente fosse por esse caminho, talvez fosse mais interessante. Mas eu não estou falando porque eu quero mandar, porque eu quero decidir. Não, eu entendi minimamente o projeto. Eu estou pilotando um projeto agora na TV Cultura, em que tinha uma situação que era um corte que eu olhava... Aí eu mostrei para ele, falei, ó, você quer ver? Ó, dá uma olhada nesse corte aqui. A pessoa está aqui, esse corte aqui. A pessoa ainda continua no mesmo quadro. O que parece que mudou o fundo. Percebe? Aí eu cortei rapidinho. Aí ele falou, realmente. Então, quer dizer, não é porque eu quero... Eu respeito todos como igual, tá? E procuro não ter o ego, vai dar um jeito que eu... Não, porque eu que mando, porque eu sou o diretor. Você é diretor do quê, cara? Hoje você está ali como diretor, amanhã o mundo gira, o mundo roda e você amanhã, entendeu? Com certeza, concordo plenamente. Sabe? Então, assim, são 3 coisas que eu procuro
Nem sei, eu sou um ser humano, cara. Claro, às vezes você também falho. tá num dia ruim, né? Não é só os câmeras que tem dia Falho, ruim. todo mundo tem. Normal. E a gente, como diretor de imagem, eu queria também entender a tua experiência nessa questão da direção ali, porque assim, situação de esporte, por exemplo, que a coisa acontece de forma frenética, geralmente, não é geralmente, mas assim, acontece de ter alguns coordenadores pilhados. E os caras surtam, cara, e gritam. Não é para falar. Aí o que eu procuro fazer? Eu procuro, né, ainda bem que essa expressão já meio que sai um pouco de moda e eu estou trazendo de novo ela de moda, né? A moda, que é o lance do resiliente, que é o cara que pega, estica, mas não estoura. Porque assim, se eu pegar isso aqui desse cara para mim e passar para você, para o outro que é câmera, eu, Ivan, perdi o trabalho. Sem dúvida. Eu perdi. Então a minha função é ser ou resiliente, ou seja, receber e não arrebentar. Saber engolir um sapo, às vezes. Receber, respirar e, de forma fluida, pedir aquilo que veio de uma forma agressiva, trazer da forma com que eu procuro ser, de uma forma educada, né? Procuro não ser deselegante com as pessoas. Né? Não tem brincadeira de palavrão, com mãe, não tem, cara. Assim, o meu negócio é isso, assim, é tentar manter a harmonia, trazer o óleo, com respeito. Porque sabe o que acontece, cara? Aí você fala assim, tudo bem, mas por que você dá tanto respeito e educação? É simples. Porque eu quero de volta. Sem dúvida. É o jeito que você gostaria de ter sido tratado sempre que você trabalhou, né, cara? Eu falo muito isso pra galera, cara. Eu levo muito de aprendizado as coisas que eu não quero fazer, cara. Às vezes é no erro do outro que eu me fortaleço, Perfeito. sabe? Às vezes eu, como câmera, ouvi um diretor falar de um jeito que eu falei, cara, eu nunca falaria desse jeito, cara. Eu nunca falaria desse jeito. Ele não teve a noção do impacto que aquilo deu. Tipo, num set, às vezes. Num set, às vezes é todo mundo, às vezes não foi pra você, às vezes o cara deu bronca no outro, mas você se dói, cara. Você se dói, você já fica com o pé atrás com aquele cara. Né? Então, assim, eu tento aprender muito, cara, com o erro dos outros, né? Lógico, com os acertos também. A gente lida muito com, né, com pessoas incríveis trabalhando com a gente, então a gente sempre consegue observar. Mas, cara, os erros dos outros é uma coisa que me ensina muito. Ivan. Quando eu vejo alguém falar, cara, isso daí eu não falaria nunca, velho. Tipo, esse negócio de dar bronca em público, por exemplo, sabe? Tipo, isso é uma coisa que, cara, que eu aprendi muito, cara. Se eu tiver que ressaltar um defeito, um erro de alguém, cara, espera terminar. Amigão, vem cá, eu e você. Cara, eu achei que você vacilou pesado aqui. Você fez isso, eu não curti. Achei que é isso. Agora, se eu vou elogiar, eu gosto de elogiar em público, saca? Tipo, cara, parabéns, irmão. Você fez um negócio aqui que foi demais. Você segurou nosso trabalho. Porque eu acho que, cara, a gente tá muito acostumado, cara, com esse padrão dessa galera mais old school, digamos assim. Eu acho que eu e você, a gente pode se considerar já old school. Sim. Mas eu acho que antes a gente já tinha outra galera old school, que eu acho que essa galera de antes tinha uma parada um pouco mais rígida e um pouco mais agressiva, assim. Sim. Lógico que tem várias exceções, não é uma regra isso. Claro. Mas eu acho que a galera um pouco mais das antigas aprendeu a trabalhar assim. Aprendeu a trabalhar ouvindo o chefe falar um monte de merda e aí... É o jeito que esse cara entende a hierarquia, é no medo, é no temor, e não na experiência, e não na oportunidade de aprender. Né? Só que, em vez de você replicar o que você aprendeu de errado, eu acho que a nossa obrigação, cara, é cortar essa parada, quebrar essa corrente. Se você teve um tratamento que você não gostou ao longo do teu processo de aprendizado, cara, o dia que você estiver lá em cima, não faça isso. Não repita esse processo, claro. Que não é esse caminho, não é replicar e o cara que se foda, você que está começando agora tem que passar porque eu já passei por isso. Eu acho que isso é um pensamento meio... Se eu passei e sobrevivi, você também vai passar e vai sobreviver. Bobagem, não se doa, não leve pro pessoal. Pô, amigo, totalmente pessoal. Você me xingou no rádio com todo mundo ouvindo. Então, como é que eu não vou levar pro pessoal? Entendeu? Então, eu penso muito nisso, assim, sabe, Ivan? Acho que até você comentou um pouco, né, de como que eu lido com isso, assim, você falou esse lance de esporte, de como que eu... Cara, a primeira coisa que eu gosto muito é de tentar sempre trabalhar com a mesma equipe. Por quê? O cara que trabalha comigo há 20 anos, ele sabe o meu estilo, cara. Ele sabe o jeito que eu gosto de fazer as coisas. Ele sabe que eu dou liberdade para ele criar. Ele sabe que eu vou estar ali disposto a receber aprendizado também. Que, apesar de saber bastante coisa, eu tenho muito ainda para aprender. Então, assim, quando você trabalha muito tempo com a mesma galera, eu acho que tem uma tendência do trabalho fluir melhor, no sentido do cara já saber o que você espera e já
entender o que ele pode fazer que você valoriza. E aí entra aquele papo da contação de história, né, cara? Às vezes, pô, você tem uma história na tua cabeça que por mais que a gente está aberto a sugestões, às vezes, cara, uma pecinha fora do lugar pode dar uma embaralhada no teu processo. Você estava com o processo ali. Pô, você tinha um plano aberto, um médio e um fechado. Aí o cara do médio resolve fechar também. Você fala, não, amigão, eu já tenho um fechado aqui. Tipo, legal, mas me quebrou, porque agora eu não tenho mais 3 planos. Eu não tenho a escadinha de plano. Agora eu tenho 2 fechados. Então volta lá para o médio, que para mim faz mais sentido ser o médio, né? E tem também uma questão que às vezes é entender um pouco essa ética de você ser freela, sabe? Tipo, às vezes você ser freela, você está trabalhando para 13 hoje, né? Então hoje você está lá fazendo corte para minha empresa. Cara, hoje você é 13, você está vestindo a minha camisa. Você não vai chegar lá e falar, não, eu tenho uma produtora também. E eu vejo muito freela vacilar com isso, né? Então, essa relação entre nós, que um chama o outro para trabalhar, eu acho que, cara, tem que tomar um cuidado quando você é contratado e entender que, cara, por mais que você tenha a sua produtora, eu tenho a minha produtora, lá no plano de startup eu estava trabalhando, o Danilo me chamou ali, eu estava pela produtora dele, não era eu. Claro. Né? Eu sou uma das peças que ele pôs no game, né, cara? Então, assim, queria falar um pouco disso, assim, né? Desses perreiozinhos, assim. Você já viu rolar essas paradas, assim? Das vezes, cara, tá ali no meio do trabalho e um cara querer... Às vezes até inocente, às vezes não é nenhuma questão de maldade. Às vezes o cara fala, mas, assim... aproveitar do trabalho para, de repente, acabar querendo fechar outros business ali, assim. O que você acha? Assim? Cara, tem uma coisa que é muito legal, que assim, eu trabalho para algumas produtoras também, e eu tenho feito, a partir de 2020, com o advindo do coronavírus, eu comecei a fazer eventos corporativos, lives, etc. E assim, nesse meio que eu entrei, eu lido diretamente, muitas vezes, como diretor de imagem, eu lido diretamente com a agência, lido diretamente com o diretor artístico, e eles sempre sabem que eu, muito possivelmente, estou vendendo, se eu estou hoje aqui pela 13, eu estou vendendo a 13. Se eu estou lá, eu estou falando, esses caras... Bom, primeiro porque, assim, geralmente trabalho com equipes que eu conheço e confio. Eu já não tenho muito esse lado de ter que trabalhar muito com os mesmos profissionais, porque eu acabei conhecendo outras pessoas que, se eu estivesse amarrado a um time, eu teria perdido a oportunidade de conhecer essas outras pessoas que agregaram muito para mim como profissional. Eu entendo e compreendo perfeitamente quando você diz, eu tenho um time, é o time que eu quero trabalhar. É o cara que eu sei como ele é pessoalmente e profissionalmente. Então, isso já é um adendo. E isso é uma muitas coisa vezes legal. a postura vale mais do que a técnica profissional, cara. Isso é um negócio que eu até quero depois falar mais sobre isso, mas finaliza. Não, aqui. eu tenho visto, sim, até teve uma história recente de um amigo que passou por isso. Mas essas pessoas, na minha visão, Ivan, eu vi 3 situações dessas acontecerem recentemente. Uma delas, só fazer um aspas, eu trabalhava como cinegrafista e fui chamado por um outro amigo cinegrafista que não tinha produtor, não queria ter, e ele atravessou esse meu amigo e falou, trabalho com ele não tempo, mas queria trabalhar contigo, tal. Como faz? Eu falei, pede meu telefone para ele. Não, mas vim falar com você porque eu queria o seu telefone. Então, eu vim através dele. Pede o meu telefone para ele. Se ele te passar meu telefone, beleza. É isso. Ou se ele falar, não, faz comigo, você vai fazer com ele. E o que acontece, cara? Depois eu cheguei e falei para ele, o teu parceiro lá que te chamou, tal, não sei o quê. Tudo bem, ele é teu cliente, mas ele estava pedindo o meu telefone. Então, assim, e aí recentemente que um amigo foi indicar, não sei o quê, e falou, não, vai lá, tal. O cara ligou e falou, o cara tá aqui, tá te atravessando, Vou te mandar a conversa dele. Mandou a conversa pro cara pro WhatsApp. Mandou. Bom, tudo bem. O cara chegou num dia e chamou esse parceiro para fazer um trabalho para ele, já sabendo. Chegou na roda e falou, pessoal, o negócio é o seguinte, num outro trabalho completamente diferente, tem um pessoal que está tentando me atravessar aqui e tal, não é uma coisa legal, tal, não sei o quê, pá. Então, queria que vocês repensassem nisso. Aí, esse cara
que tinha feito isso com ele falou: nossa, mas quem faria isso com Pois você? é o que Aí mais ele falou assim: é você, por aí ele acaso. falou, por né, incrível que desgraçado. pareça, foi você que fez isso comigo. Aí ele falou: imagina, eu fiz. Ele falou: fez e tá aqui o print da sua conversa, ó. Abriu na roda de todo mundo, tá aqui o print da sua conversa com fulano lá. Ele achou um absurdo a sua postura e me mandou. Eu tô te chamando hoje de novo, mas eu quero que você entenda que eu sei hoje em dia quem você é. E se eu tiver uma situação que eu tiver que chamar você por causa disso, eu não vou chamar. Essa situação é uma situação que já estava meio dominada, tal. Ele não teria, mesmo que ele quisesse, como interferir. Mas o que aconteceu com esse cara? Ele perdeu essas outras oportunidades. Total, é quem te indica um monte de trabalho. Você vai trocar um trabalho por uma pessoa que te Não. indica um monte. Ivan, né? eu tô numa roda dessa com você. De repente alguém levanta, você vê uma história dessa. O que você faz? Você fala, bom, se eu tiver um trabalho, não foi comigo, mas se eu tiver um trabalho, amigo, não vai ser para você que eu vou passar. Sem dúvida, Porque você fica não até tem com o pé atrás, caráter, né, cara. Sem Essa dúvida. pessoa não tem E caráter. pode ser um belo operador, pode Ele ser pode o ser o cara que melhor. faz o melhor Ivan, corte, ele mas pode a ser o melhor. postura dele ali, cara, não. Porque o profissionalismo ele é só uma parte do nosso trabalho. Porque assim, o cara que é mau caráter, e não tem poucos, hein? A gente sabe que não tem poucos. Mas o cara que é mau caráter, ele pode ser o melhor profissional do mundo. A vida útil dele é curta. Sem dúvida. Profissionalmente falando. Sem dúvida. A vida útil profissional dele é curta, porque isso corre, cara. E eu não quero. Ó, Ivan, sabe fulano? Ô, Ivan, fala pra mim, qual é o tamanho do nosso universo de audiovisual? É mais que um ovo? Pois é, todo mundo se conhece, cara. É um absurdo, assim, como você acha que aquilo não vai ser pauta de conversa. Porque, cara, uma coisa que eu penso muito, Ivan, assim, isso vai muito de encontro ao que eu penso, mas é engraçado, assim, analisando assim, o meu histórico, eu já passei pelas duas situações. Então, cara, como eu tenho empresa e também presto serviço para outras, eu tô sempre nesses dois lados da moeda, cara. Eu tô lá como contratado, eu tô aqui como contratante, às vezes eu tô lá de novo como contratado, tô aqui como contratante. Então, cara, hoje para mim eu consigo ter uma clareza de entender quando tem uma maldade e quando a coisa é meio aconteceu, sabe? Tipo, dá para perceber, cara. Você percebe, assim. Não tem uma formulinha para isso, mas acho que o ambiente ele te mostra isso, né? E ao mesmo tempo acho que assim, cara, se a gente entender que é exatamente o que você falou, as conversas chegam, cara. Do mesmo jeito que as pessoas te indicam por uma coisa boa que você faz, as pessoas não vão te querer te indicar por uma coisa ruim que você fez e vão acabar explanando. Já aconteceu um cara me ligar e falou, pô, e esse câmera aqui, tô pensando em chamar ele para um trampo. Eu falei, cara, esse cara acabou de me dar mau trabalho aqui, bicho. Acabou de me dar mau problema no trabalho. Ele é um belo operador de câmera. Ele vai ser o melhor operador de câmera que você vai achar, só que, cara, eu não sei se vale. Eu não sei se vale. E isso tem muito de encontro com o jeito que eu chamo a galera para trabalhar. Eu penso muito nisso, Ivan. Penso muito mesmo. Eu falo, cara, eu tenho 10 operadores de câmera muito bons. Eu preciso de 5. Eu vou escolher os que têm o melhor convívio no geral. Porque eu prefiro ter um cara de bem ali, que bate com as minhas ideias, que respeita o meu corre, do que ter um operador de câmera muito melhor, Claro. só que é um cara que só reclama, é um cara que acaba fazendo todo mundo entrar nessa onda de reclamar também, porque é contaminante isso, cara. Você tá numa equipe de 5, um começa, pô, esse diretor de corte aí só falou merda. Esse cara, aí o outro já fala, ih, será? É mesmo, né, cara? Ele contamina o negócio, saca? Tipo, então às vezes você tem um cara que tá ali reclamando, ou sei lá, o cara aceitou a diária, mas fica reclamando que precisava ter ganhado mais. Aquilo contamina, cara. Daqui a pouco você vai ver o cara que estava feliz com o cachê já está reclamando. Porque aquilo contaminou o negócio. Então, assim, eu penso muito nisso, cara. Às vezes eu deixo um cara que eu sei que é muito bom de fora, cara. Porque claro. eu sei que meu convívio, por exemplo, sei lá, a gente trabalha com transmissão ao vivo, às vezes você vai viajar, bicho, vai passar 3 dias fora, no hotel, com esses caras, longe da tua família. Aquilo vai ser teu núcleo de convivência, vai Claro. ser aquela galera. Então, isso é um ponto que pesa muito pra mim, assim, O sabe? que acontece é o seguinte, o dia que eu for fazer um trabalho para você, que eu vestir fisicamente ou não a camisa da 13, você me chamou. Se naquele trabalho a gente tiver êxito, se a gente executar aquele trabalho de forma bacana, 90%, porque 100% é Sim, difícil. exato. Se a Perfeito gente nunca tiver- é, né? O que vai acontecer, assim, ó, cara, a vida ela funciona assim. Você prestou um serviço, você entregou o máximo que você poderia, foi bacana. O teu cliente vai não só te curtir, como te recomendar. Você vai lembrar sempre, bom,
A equipe que eu chamei aquela vez foi fulano, ciclano, beltrano, papapá. Esses caras eu gostaria de novo. Eu quero repetir a fórmula, como você há pouco disse. Repetir a fórmula para ter êxito. Aí você faz o segundo. Pá, golaço. A gente vai fazer um evento enorme agora para o G20, que é a cúpula dos países mais ricos do mundo, que está acontecendo no Brasil. Assim, clientes como Itaú, clientes monstruosos. E assim, ele fala, cara, é você. Porque a gente fez um, deu certo, a gente fez o outro, deu certo, a gente fez o outro, deu certo. Aí ele falou, pá, então não é que deu certo por sorte, essa parceria está funcionando. Sem dúvida. Então, aí entra aquilo que eu estava que- te falando, de você manter a galera. Manter o time. Manter o time, Sim. cara. Porque às vezes você manter, cara, pô, o cara já sabe, o cara já entendeu o flow. Então, assim, existe muito essa questão, assim, né, cara? Acho que. Retomando um ponto que você falou, que eu acho que é muito legal do nosso trabalho, cara, é justamente o poder que esse trabalho tem de levar a gente cada hora para um universo diferente. Né, Isso Ivan? aí é um capítulo à parte. Isso aí tem que me Isso chamar teria um que ser um outro dia. podcast só disso, porque isso é muito Não, louco. isso tem que me chamar outro Às dia, vezes deixa você eu falar. tá num campo de futebol, de repente você tá numa corrida, de repente você tá num evento corporativo só dos caras mais, do mercado corporativo, de repente você tá lá no meio de uma favela fazendo um campeonato de rap, de repente você... Cara, isso é muito legal, cara. Acho que quem trabalha com audiovisual no geral, né, cara, acho que isso é uma coisa muito prazerosa, cara. Eu já tive dentro de usina nuclear, velho, nuclear não, de... Usina de hidrelétrica, já tive, enfim, cara, eu já tive dentro de uns lugares que eu não queria, cara, se não fosse o trabalho, cara, sabe? E ao mesmo tempo, pô, eu fazia clipe de rap e de repente no dia seguinte eu tava gravando os caras do Polo, jogando louco. Polo, que eram os Muito caras louco. mais ricos de São Paulo. Um Muito dia eu tava louco. numa quebrada, no outro dia eu tava lá no Morumbi. Cara, é muito louco Muito isso, louco. assim, e eu acho que esse nosso trabalho possibilita isso pra gente. isso Você é um tá um capítulo dia à no parte. teatro, outro dia você tá num campo de futebol, outro dia... Cara, isso eu acho incrível, assim. Ivanzão, a gente fala muito coisa boa, né, cara, nossa, mas eu queria agora falar um pouco dos perreios, assim, agora que tá chegando mais aqui na finaleira. Vamos lá. Tem os perreios, né, cara, às vezes, os nossos trampos, Tem. assim, né, cara? Às vezes essa questão de, pô, chegar e ter uma estrutura que não é o ideal e a galera achar que você é obrigado a se virar com aquilo, ou enfim, questões adversas, né, cara? Eu já fiz uma live que me botaram, pô, pra fazer um discurso político, eu tava no meio do sol, cara, não tinha nem uma housezinha, não tinha nem uma coberturinha, e você tem que estar lá cortando no meio do povo. Eu queria saber um pouco dos perreios, assim, agora, cara. O que você lembra, assim, que você já passou, que você fala, caramba, esse trampo aqui foi foda. Não precisa citar, óbvio, para Cara, ninguém identificar, mas contar alguma situação dessa. Eu vou assim. te falar um recente, assim, porque pode parecer mentira, eu dou o direito de todo mundo acreditar que eu estou mentindo, mas eu tenho por hábito guardar as coisas legais que acontecem. Então, histórias legais, a gente podia ficar aqui Sem até dúvida. amanhã e não ia ter vírgula, não ia ter intervalo, isso de verdade. As ruins tem várias, eu posso lembrar de algumas, mas geralmente assim Você são descarta, coisas que sim, eu procuro não lembrar. Você a não ser- guarda no HD, não fica ocupando HD com essas O coisas. que eu ocupo assim, é para me trazer como experiência de coisas que eu não posso mais fazer. E tem uma coisa que assim, Ivan, eu sofro, cara. Eu fico mal assim alguns dias assim, mal. Quando alguma coisa, e não é que assim tem que sair do jeitinho que eu imaginei. As coisas não, acontecem da forma. nunca é, Não, cara. 100% nunca é. Isso é uma coisa que eu sempre comento com a galera, assim, pô, não tem como. 90, até 80% de acerto, cara, tá ótimo, velho. Tá dentro. Porque ao vivo, cara, algumas coisas vai acontecer, cara. Lógico, já fiz umas lives e você fala, caramba, velho, não deu nada de errado. Você acha até estranho. Né? Você fala, caramba, meu, tá estranho isso aqui, não deu nada de errado. Funcionou tudo, deu tudo certinho. Mas, cara, a tendência é algumas Pode coisas. acontecer. Cabe a gente minimizar isso, né, É. Ivan? Assim, conseguir fazer isso ser o mínimo possível. Mas é isso, né, cara? Às vezes são perreios que a gente passa, assim, né, cara? Eu já fiz uma live uma vez que o cara me contratou. E quando ele me contratou, eu falei, cara, ó, eu tenho uns equipamentos, se você quiser que eu leve meus equipamentos. Ele, não, era um produtor. Só que ele era uma galera que nunca tinha feito live. E estava se aventurando a fazer live. E eles falaram, não, só quero que você venha aqui para fazer a direção técnica. Eu falei, beleza. Então, todo o setup de equipamento é seu. Tá, ó, vou levar tal computador. Ele falou, tal computador, tal câmera. Eu falei, beleza. Cara, cheguei lá, não tinha cabo, velho. Não tinha cabo. Aí o produtor falou, pô, mas eu te falei as câmeras. Eu falei, não, você me falou que câmera que você ia usar. Você que está fazendo a produção. Eu, quando eu levo o meu setup, eu levo, além da câmera, eu tenho que fazer essa câmera ligada no meu switch. Então você tem que ter o cabo. Bicho, ainda bem que era perto aqui do estúdio. Eu falei, cara, eu preciso de 40 minutos, eu vou lá, pego os cabos e volto.
Aí o cara, pelo amor de Deus, não sei o que. Cheguei lá com as caixas de cabo e eu falei, cara, como é que você programa, velho, um trabalho que você não desenha um fluxograma, cara, que você não põe isso num mapa visual. Eu gosto muito disso, velho. Quando eu fecho um trabalho, para mim, olhar para aquilo e enxergar tudo, cara, eu sei quantas tomadas eu vou precisar usar, eu sei quantos equipamentos que eu tenho que ligar na tomada, então quantas extensões eu tenho que levar, eu sei quantos cabos eu tenho que ter, Claro. eu sei qual desses cabos que pode dar merda, que eu já levo 2. Para mim isso é essencial, entender. Eu falo isso para meus alunos, cara, quando você fecha o olho depois da reunião de briefing e consegue enxergar o trabalho sendo feito, cara, você, aquilo que você estava falando, eu gosto muito de brincar com o que você falou do começo, do exercício que você fazia na aula. Eu gosto muito de fazer isso, cara. Eu saio da reunião, eu gosto de fechar o olho e enxergar a live, Isso. cara. Eu enxergo a live. Eu falo, cara, ele falou que é um estádio, então, cara, eu preciso ter um planão aberto, que eu preciso mostrar a grandeza disso. Aí você chega lá, tá vazio. Aí você já fala, pô, preciso mudar o meu plano. Calma lá, eu não posso ter um planão aberto que mostre que cabia 5.000 pessoas aqui, só tem 100. Claro. Então vamos fechar esse plano, para não parecer que o evento do cara tá, né, Errado. que deu ruim. É. Então, você tem que ter esse jogo de tudo, mas quando você enxerga todos os equipamentos que você vai usar, enxerga o cabeamento, cara, eu acho isso essencial para você vender um trampo desse, de você falar, cara, eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer, eu sei quantos cabos tem, eu tô levando já a mais, porque eu já fiz a Claro. conta, eu preciso de 3, eu levo 5. Né? Você precisa de 2 conversores, leva 3. Claro. Você precisa de, pô, sempre tentar implementar redundância, implementar segurança, né? E saber lidar com isso, assim, é essencial, É né, que você cara? falou de duas coisas, aí até o exemplo que você usou. Uma coisa é um imprevisto. Sem dúvida. Né? Eu falo assim, tem uma outra brincadeira que eu falo, pra gente morrer, basta estar vivo. Para o equipamento parar de funcionar, basta que ele esteja Que ele funcionando. seja lá, sem dúvida. sem Então, um dúvida. imprevisto pode acontecer. Eu mas brinco o que muito, você me equipamento fala... tem temperamento, velho. É verdade. Tem câmera que às vezes fala, velho, hoje não. É. Hoje eu não tô afim, É isso amigão. mesmo. Desculpa aí, se é gente boa, mas hoje Hoje é não meu quero. dia de folga, É velho. isso mesmo. Hoje eu não vou funcionar. Aí você entrega a câmera pro dono, você liga, ela funciona. Aí você fala, não, amigão. Tá de brincadeira. Lá na minha mão, ela não fez isso. Agora você chegou aqui, é muito louco verdade. isso, né, cara? Então, o Equipamento que é me ruim. parece dessa história, na verdade, não é um imprevisto. Existem imprevistos, existe falta de planejamento. Exato. Né? Quando o cara contrata uma equipe de 7 câmeras, 2, 3, ele tem que chegar num switch, que ele não lembrava, não sabia, que ele É um precisa cara que de não tem cabo. know-how, às vezes ele não tem esse know-how de gravação. A galera do Aí- audiovisual, cara, existem vários mini bolhas dentro do audiovisual, cara. Sim, verdade. Não é porque você manja de cinema que você vai manjar de transmissão ao vivo. São universos Não, diferentes, são cara. completamente diferentes. O Tô falando de gravado é uma audiovisual. coisa, o ao vivo é outra. É, sim. Você pode ser o melhor cara da melhor produção para fazer um gravado, mas, cara, se você não entender um pouco do ao vivo, você pode errar e levar um cabo que não funciona, ou achar que o cara que manda a câmera tem a obrigação de mandar o cabo. Ele não tem a obrigação de mandar o cabo, você tem que solicitar. Se você solicita, ele traz. Mas se você alugou uma câmera, ela vem pelada. Câmera, bateria e A lente a tem que lente escolher. e cartão. A Mas lente assim, você tem não que vai vir com escolher ainda, né? cabo, não vai vir com conversores. Isso aí são extras que você tem que pôr. E tem muito isso. Às vezes, infelizmente, pô, o cara acha que ele, por ser produtor de videoclipe, sei lá, ele vai conseguir fazer a produção de uma live. Às vezes não baixa, às vezes essa conta não fecha, né? A gente tem... Enfim. Ivanzão, cara, eu ficaria horas aqui com você, velho, Pô, falando também, sobre cara, isso, cara. muito Mas, obrigado, hein? antes de chegar aqui nos finalmente mesmo, eu queria, pô, tentar dar um toque pra galera que tá começando, assim, lógico, não existe uma fórmula para isso, mas eu queria que você pudesse tentar apontar, assim, pra gente, cara, quais habilidades que você acha que um cara que vai trabalhar com corte tem que ter, pô, seja edição, manjar um pouquinho de roteiro, entender a contação de história, né? Entender o ritmo das coisas. O que você poderia pensar, assim, cara, de dar uma chavada nessa função, assim? Quais são umas habilidades que você apontaria, assim, que você acha importante a galera desenvolver desde cedo, assim, cara? Eu acho que algumas são tão importantes, tanto quanto. Eu acho que para um cara ser um diretor de imagem, ele tem que ser bom de relacionamento. E não estou dizendo que eu seja. Eu não estou dizendo isso. Eu aprendo todos os dias e lido em vários tipos de situações em que me ensinam muito e eu sou muito grato a isso. Mas, como a gente acabou de falar durante toda a nossa conversa, Ivan, seja um cinegrafista, seja um motorista de aplicativo, cara, sabe? A primeira coisa, eu acho, e a primeira ela concorre com outra também, mas uma das coisas assim que é de suma importância é relacionamento.
as pessoas estão cada dia mais intolerantes, e porque você é assim, eu não gosto, porque o outro é assado, eu não gosto, porque é mulher, porque é homem, porque... Cara, então vamos lá, vamos entender que a gente está aqui para se relacionar. A gente veio meio que ao mundo, mesmo que sem querer, a gente não consegue viver só. Você não consegue plantar, colher, não sei o quê. Não, não. A gente é codependente de um ecossistema. Então, a primeira coisa é relacionamento. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho de suma importância é assim, entenda o que você está fazendo ali. Entenda o que você está fazendo ali. Qual é a história que você vai contar hoje? Vou fazer só um paralelo com o cinegrafista, que eu falo o seguinte, para o cinegrafista. Você chega, tem 6 câmeras. Não, essa aqui é a minha câmera. Tá, mas antes de saber o que a sua faz, entenda o que todas as outras fazem, porque você vai saber exatamente o que a sua pode, deve e o que não deve fazer. Vou dar um exemplo assim, genérico. A câmera 1 do futebol é a câmera geral. 90% do futebol que a gente assiste é a câmera 1 para lá e para cá. Ela vai estar 80% do tempo é ela, né? E a galera tem um negócio, o plano aberto, mas você vai me pôr no plano aberto. Plano aberto não é tão, não exige tanto, mas esse é o que mais aparece. A câmera 1 no futebol, a função dela é 100% fazer um take aberto. E desse 100%, você vai usar pelo menos 80% é a câmera 1. Aí você tem um detalhe, o juiz, 80% no futebol. Então, assim, se eu chegar em qualquer outra câmera e for fazer um plano geral, o diretor imediatamente vai falar, amigo, trava e pode ir embora. Você não entendeu nada. Câmera geral no futebol tem uma. Não, tudo bem, você tem uma Spider, você tem um drone... Sim, okay. Você tem opções. No jogo ali, geral, no game sim. ali, você tem outras opções, mas você tem assim... Você tem uma câmera que é a câmera do jogo, que é a câmera geral. Se eu chegar e fizer... Ou se eu chegar na câmera 1 e fizer um detalhe... Amigo, para. A câmera 1 é uma câmera geral. A 2 é uma câmera detalhe. Então, quando você entende o que faz todas as outras, fica muito mais fácil de você fazer a sua. Total. É uma opção, é uma visão que eu tenho sobre, por exemplo. Então, o nosso é mais ou menos a mesma coisa. Entender o que. Primeiro, a questão da relação, entender a linguagem, bater um papo com o diretor, que a pessoa, o roteirista, a pessoa que escreveu aquele projeto, para que você possa entender o que é, né? Entender de forma ampla, aí ampla a linguagem. Qual é o teu público-alvo? Qual é a classe social que você está falando, qual é a idade que você está falando, de forma ampla, entender o teu público-alvo. Acho que isso é de suma importância. E uma coisa, cara, que assim, ser humano e ser ético. Eu acho que esses são os pontos assim que me fazem acreditar que a gente pode viver num mundo profissional e pessoal melhor. Sem dúvida, concordo plenamente, cara. Você falando aqui, me veio aqui, eu só quero fazer esse adendo aqui, me veio à cabeça um lance que aconteceu quando a gente trabalhou junto, que eu lembro que no primeiro dia a gente se reuniu, né, os câmeras ali, e a gente chegou em você e falou, pô, quem que você quer que fique em cada câmera? Aí você falou assim, galera, vou ser bem sincero com vocês. Não conheço nenhum de vocês. Não conheço nenhum de vocês. Então, cara, se reúnam e conversem, cara. Quem gosta vê de quem tele. tem uma habilidade para fazer a Isso. câmera na mão, Isso. vê quem que... E eu lembro que, pô, como eu disse, operar a câmera não é uma coisa que eu sou mega especialista. Eu faço, mas assim, eu lembro que eu vi a galera que tava lá, cara, eu falei, eu quero plano aberto, eu quero ficar no plano aberto, deixa os meninos trabalhar aí, que eu sei que tem uns caras muito técnicos, que vão fazer os fechadinhos no foco, cravado. E eu vi a galera, eu conhecia a boa parte da galera que tava lá, eu falei, cara, ó, você é muito bom de câmera na mão, pô, você é muito bom aqui no detalhe. Então, cara, deixa eu ficar onde eu sei que tem gente que, pô, vai ser melhor que eu nas outras coisas. E eu lembro que pra mim foi marcante aquilo, que eu falei, pô, depois eu falei, será que não era o cara que tinha que ter colocado Sempre aqui pra foi. gente? Você faz essa, será que não é o cara? Só que ele aquela. não conhece a gente. Não adianta ele chegar Não aqui e adianta. falar, Ivan, vai você fazer o detalhe. Porra, Pela sua barba, eu acho que você entendeu? faz 170 Não 200. faz sentido. Pelo seu não cabelo, faz sentido. Então, assim, eu lembro que aquilo pra mim foi bem marcante. Que você depois se aquilo eu falei, identifica? cara, que mal. E eu vi que ao longo do processo, você foi conhecendo a galera. E eu lembro que você fazia pequenos ajustes. Eu lembro que teve vezes que a gente trocou, vamos trocar aqui e ali, porque eu acho que esse cara pode render melhor ali. Sim, E eu acho que isso é interessante, ter essa humildade e falar, galera, não adianta eu chegar aqui e te impor, eu que decido. Cara, eu não sei, vocês são câmera, vocês, cada um sabe curte fazer tele aqui? Exato, eu lembro que você falou isso, conversa entre vocês e daqui a pouco sobe lá e me fala. Isso, foi exatamente E eu vou anotar lá o que vocês falarem. E aquilo pra mim foi muito legal. Foi isso aquilo mesmo, cara. Que eu entendi, que eu acho que você poderia chegar lá e meter a tua marcha e falar, você faz o plano
aqui, você... Cara, você não conhecia a galera, então, pô, não faz sentido você querer... E a partir do momento que você conheceu, você começou a reorganizar no que você achava que podia render melhor. Entre o lance do professor, do técnico de futebol. Pô, você tá jogando na lateral esquerda, só que, velho, eu tô vendo que você só chuta com a direita, velho. Não adianta você estar aqui na lateral esquerda, vamos jogar aqui então. Sim. Eu vi que depois você fez ajustes e eu lembro que, pô, todos os ajustes que a gente fez... Foi bem. Foi super bem, assim. Eu queria só pontuar isso, assim. Vanzão, duas coisas cara, legais. pô, que alegria ter você aqui. Queria, cara, pô, manda um alô ali pra galera. Quem quiser te contratar, quem precisar aqui de serviço de direção técnica, já trabalhei com ele, super recomendo, galera. Não sei se tem uma rede social que você tenha, como é que a galera te acha pra te chamar pra trabalhar? Cara, eu sou meio bicho do mato. Eu tenho acompanhado o teu Instagram, eu talvez sou meio bicho do mato, cara. Eu fico meio no submundo ali e aí a galera vai me achando daqui pra lá. Eu tenho um Instagram que, por ser bicho do mato, naturalmente ele é fechado. Fechado. Mas tá lá, _ Ivan, _ Marchini com CH e _ novamente, você me acha ali. Para trocar uma ideia, não necessariamente para me contratar para um trabalho, não. Quer trocar uma ideia, ficou com alguma dúvida do que eu falei, discorda do que eu falei, tá tudo certo. Eu gosto de opiniões diferentes mesmo. Vamos bater uma bola, vamos trocar uma ideia. E, cara, muito obrigado pelo convite aí. Pô, agradeço demais, uma satisfação enorme te rever e bater essa bola contigo, igualmente. Cara, eu te chamei justamente porque, cara, eu acho que eu me identifico muito com o teu jeito que você trabalha. Eu acho que eu aprendi muito ali, né, cara, no sentido de... Eu vi o jeito que você trabalha e falo, cara, essa linha eu gosto de fazer, porque é o jeito que eu faço, né? Então, pô, eu lembro muito disso, essa educação, né, de pedir, de, pô, chegar e... fazer, né? Pô, galera, bem-vindos, valeu, vamos começar um belo dia de trabalho pra gente hoje. Fundamental. Tal. Esse ritualzinho que você fazia ali no começo, cara, eu acho muito massa, eu gosto disso. Deixa eu aproveitar isso, cara, que você tá falando, porque tem uma coisa que é muito legal e é só para deixar claro para todo mundo que é real. Eu falo assim, todo começo de trabalho, cara, e você ouviu isso durante, sei lá, 30, 40 dias, não sei quanto tempo. Foram 2 meses direto ali. Eu falo até hoje, eu falo, amigos, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje, né? Que todo mundo tem um bom trabalho aí e tal, não sei o quê. Porque assim, eu geralmente assim, 99,9% das vezes que eu saio, posso até não sair de casa tão bem quanto eu gostaria, mas eu saio tão feliz de fazer o que eu vou fazer, cara. E geralmente eu vou fazer essa coisa que eu vou feliz, porque é o que eu quero fazer. E aí quando eu chego nesse lugar, na maioria das vezes, eu só encontro amigos, pessoas queridas. Então assim, você que trabalhou comigo, foi enormemente uma grande satisfação ter trabalhado contigo todos os dias, assim, vocês foram caras sensacionais. E aos que trabalharam e os que trabalharão, vai ouvir essa frase. Uma enorme satisfação estar com vocês hoje. Bom trabalho a todos e vamos nessa. Eu gosto muito disso. Acho que levanta, cara. A gente começa o dia bem. Pro câmera, isso é um belo incentivo. Que legal, meu. De verdade. Ivazão, muito obrigado mesmo, cara. Eu fico muito feliz. Pô, você que está aí assistindo, cara, pô, presta atenção, aqui tem muito conhecimento, muito legal, uma conversa aqui despojada, mas eu acho que, cara, pode clarear muita coisa. Essa função de DTV, ela é essencial para todas as transmissões ao vivo, né? Hoje em dia tem gente que faz DTV direto no vMix, não só no Switcher, é a mesma função. Em vez de você apertar o botão aqui do Switcher, você está ali operando a logística de tudo isso aqui que a gente falou, vai muito de encontro a quem opera o vMix também, quem manja de operar o Switcher, eu acho que é da mesma família ali, né, cara? E acredito que, cara, aqui, pô, tem muito conceito legal. Fica atento aí, cara. O contato de você, se quiser também contratar ele, não quis passar, mas se quiser me passar, me chama, eu passo o contato dele, vamos trazer uns trabalhos aqui. Eu acho que a gente, trabalho nunca é ruim, né? Nunca vamos reclamar de gente ligando pra gente pedindo trabalho. Não, de forma alguma. E é isso. Antes de finalizar aqui, queria agradecer aqui também o Fernando. O Fernando tá fazendo a nossa operação de VMix aqui. Fernando, obrigado. Fernando. Mais uma vez aqui, excelente. E é isso, galera. Esse aqui foi o primeiro episódio dessa nossa segunda temporada. A gente deu uma mudadinha de leve no visual. E vamos seguir aqui até formar 13 episódios. Cada temporada nossa vai ser 13 episódios, porque aqui a gente é 13 e é isso aí. E ficamos aí na expectativa do próximo assunto, sempre relacionado com transmissão ao vivo. Então acompanha aí que logo mais a gente chega com mais um episódio para vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto.